Porque a programação neurolinguística e as técnicas de inteligência emocional são a melhor forma, e eu ousaria dizer até a única forma de você conseguir vencer rapidamente, definitivamente, seu medo de dirigir. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística, eu sou a criadora do método Mulher no Volante, que ajuda mulheres a superarem o medo de dirigir. Deixe já a sua curtida aqui, marque alguém que precisa desse conteúdo e não se esqueça de inscrever no meu canal para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo. Bom, por que essas técnicas de inteligência emocional, de programação neurolinguística são a única saída para você que já está perdendo as esperanças, você que já pensa assim, ai, eu já fiz de tudo para perder o medo de dirigir, não consigo, tudo quanto é amiga minha que tirou carteira na mesma época dirige, só eu que não, ai, eu sou uma medrosa, eu nunca vou conseguir. Não, você pode, simplesmente você tem um medo de dirigir que você não tem culpa de ter esse medo é resultado de uma série de fatores. Se você quiser, veja meus vídeos anteriores que eu explico as causas do medo de dirigir, mas principalmente é importante você entender que o medo é resultado de uma programação que você fez no seu inconsciente para associar dirigir a perigo. Então todas as vezes que você vai tentar dirigir, o seu inconsciente vai te travar de alguma forma, porque ele acredita, ele está programado por você, sem querer, mas foi você, a entender que dirigir é perigoso. Então qual é a saída, Valéria? A saída é você desprogramar. Mas como que faz isso? É o que eu vou te falar agora nesse vídeo. Fica ligado até o finalzinho. Olha só. Tudo que entra no seu inconsciente foi programado da mesma forma que a gente programa um computador. E para sair tem que ser da mesma forma, na mesma linguagem. É como você ter, por exemplo, um iPhone e querer utilizar sistema da Samsung. São coisas diferentes. E o nosso inconsciente, ele quando programa algo para ter medo, você só consegue desprogramar com o mesmo tipo de comunicação, de linguagem, de sistema operacional. E tudo que entra no nosso inconsciente, que fica fixo como se fosse um medo, um paradigma, uma crença limitadora, entrou através de algo que veio do mundo externo, que você interpretou de uma forma e ficou programado ali, gravado na sua mente para ter medo. Por isso que alguma coisa aconteceu, ou um trauma, ou um acidente que você presenciou, ou alguma coisa que você fez e riram de você e você ficou envergonhado, ou então você foi uma pessoa muito reprimida, ou enfim, tem várias causas que não é o tema desse vídeo, que você pode ver nos meus outros vídeos. E aí você programou o teu inconsciente para ter medo de dirigir. Sem culpa, você não tem culpa, você tem que se perdoar por isso, mas você tem responsabilidade de mudar. E por que a única forma que você tem de desprogramar isso é através das técnicas de inteligência emocional? Porque não adianta você querer mudar isso de uma forma racional, porque o medo não é racional. O medo está no nível do inconsciente. Até os 7 anos de idade, na criança, ela deixa o inconsciente predominar. Então, a criança, por exemplo, ela consegue ter medo de bicho-papão, medo de ter um bicho embaixo da cama, ela tem medo de coisas imaginárias, mas não tem medo de coisas reais. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo uma criança sair correndo atrás de um pombo, já ia atravessar na ciclovia super movimentada. Por quê? O que é real a criança não tem medo, mas o que é inconsciente, ela fantasia. Quando a gente passa dos 7 anos, vai mudando a hierarquia. O inconsciente passa de mandar e o consciente, a razão, vai assumindo essa postura. O que acontece? Algumas pessoas não amadurecem o suficiente nisso. Elas costumam deixar o inconsciente falar mais alto mesmo na idade adulta. É por isso que você, mesmo sendo habilitado, tem medo de dirigir. Quando não era para ter. Você tinha que ter medo, você tem que ter medo, assim, de dirigir se você beber, de dirigir se você não é habilitada, de não cumprir as regras. Mas se você cumpre tudo direitinho, não tem por que ter medo. As pessoas que dirigem não sentem medo, fazem isso de uma forma banal. Você tem que ter medo, por exemplo, se é para ter medo, é de medo de ter medo. Porque se você tem carteira e não dirige, tem carro, e alguém precisa de você na família e você não pode socorrer, isso vai te fazer mal. Isso é um medo que você deveria ter. Mas o seu inconsciente não te deixa enxergar assim. Faz com que você pense quase que como criança. Você acredita no bicho-papão que é dirigir, mas não acredita no que realmente possa ser perigoso para você. Que é perder oportunidades, que é
se sentir com autoestima baixa, que é passar uma vida dependendo dos outros, não fazer as coisas com a hora que você quer, sempre depender de algo ou de alguém para fazer. Isso tinha que ter medo do tempo passar e você não conseguir recuperar, não conseguir aproveitar as oportunidades e não de dirigir, já que você é habilitada. Então você precisa falar a língua do seu inconsciente para desprogramar esse paradigma, para desprogramar essa mensagem que tem dentro dele que associa dirigir a ter medo. Por isso que você fica assim, ó, toda tensa. Tem gente que segura no volante com tanta força, fica com os músculos tão rígidos, tão tensos, que o seu inconsciente acredita. Se ela tá dessa maneira, ela tá em perigo e ele vai te bloquear. Ele vai te impedir de dirigir com tranquilidade. Então você precisa usar a linguagem do seu inconsciente para desprogramar o que hoje representa medo e passar a ter tranquilidade. E as técnicas de inteligência emocional são a única forma de fazer isso. Quando eu criei o método Mulher no Volante, eu fiz ele todo baseado em programação neurolinguística, em PNL. Só que eu associei a minha experiência de vida, de autoconfiança, de autoestima, e criei um método todo com o meu jeito de fazer as coisas, de superar as dificuldades. E tem funcionado demais. Então o que eu sugiro para você, baseado em toda a minha experiência, baseada nos resultados que as minhas alunas do método Mulher no Volante têm tido, é que você não fique perdendo o seu tempo achando que a solução para o medo de dirigir vai cair do céu. Que você, inclusive, evite de ficar passando por situações que vão te deixar decepcionadas, porque isso vai aumentar o seu medo. Por exemplo, você vai... eu vou tentar sozinha. Você vive tentando sozinha há muitos anos. Aí você vai tentar sozinha de novo. Aí não consegue. Aí o que acontece? O seu cérebro se decepciona, ele não tem a recompensa e ao invés de melhorar o medo, ele vai cada vez fazer com que esse medo fique pior, porque te causa tristeza. Você fica frustrada todas as vezes que você tenta e não consegue. Por isso, o nosso inconsciente quer nos proteger de tudo que nos faz mal. E é por isso que ele te trava e não te deixa andar pra frente. Então, ninguém consegue resultados novos fazendo sempre as mesmas coisas. Para você ter resultados novos, você tem que mudar a estratégia. Se até hoje você tentou vencer o medo de dirigir sozinha, tá na hora de você buscar ajuda. Agora, você acabou de tirar a carteira de motorista, você ainda não tentou. Então, beleza, vai lá, tenta sozinha. Agora, se você já tirou a carteira há alguns anos e até agora não conseguiu, significa que muito dificilmente você vai conseguir vencer sozinha. Muito dificilmente, porque você precisa de inteligência emocional, das técnicas certas. Bem, tem pessoas que já tiraram a carteira há mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Essas pessoas, essas mulheres podem dirigir tranquilamente ou tem que entrar na autoescola de novo? Não, não precisam. O conhecimento está todo aqui dentro. Elas só precisam acessar as técnicas que vão fazer com que esse conhecimento destrave, aflore e você tenha realmente acesso à sua concentração, à sua memória, porque todas as vezes que você está nervosa, você dispara um bombardeio de hormônios do estresse que fazem com que a sua memória e concentração fiquem totalmente sem controle e por isso que você pensa que não sabe mais dirigir. Quando você volta a ter o controle das suas emoções, aí sim, você já está apta a fazer alguns treinos para relembrar o que você já sabe. Se você esqueceu de algumas coisas, vai dar uma estudada, vai dar uma praticada e vai conseguir. Tem pessoas que pagam treinos para mulheres habilitadas, mas não conseguem aproveitar. Por quê? Primeiro que ficam totalmente dependentes de ter uma instrutora do lado para conseguir dirigir. E quando não tem, não conseguem. Segundo, porque ficam tão nervosas na hora, que na hora até conseguem fazer, mas no final esquecem tudo de novo e jogam dinheiro fora. E com isso, o inconsciente fica cada vez mais acostumado a decepção atrás de decepção. E tudo que te causa decepção, a sua mente inconsciente vai te sabotar. Porque tudo que a nossa mente quer é a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reprogramar o teu cérebro para ressignificar o que significa o ato de dirigir. O ato de dirigir para você deve ser o quê? Liberdade, poder, autoconfiança, autoestima, conforto, segurança, não medo, pânico, nervosismo. Você precisa ressignificar isso. E isso você só consegue fazer com técnicas de inteligência emocional. Eu te sugiro que você comece se familiarizando com o carro. Ao invés de entrar nele e segurar com força o volante a ponto de ficar com os músculos rígidos, tensos, ficar toda travada, com uma afeição que parece que está indo para a forca. Não, mostra para o seu inconsciente que você está tranquila. Relaxa,
sabe? Relaxa os músculos, respira, põe uma postura confortável. Isso é um primeiro passo. O segundo passo é realmente buscar as técnicas certas, buscar ajuda para conseguir superar esse medo e conquistar a sua tão sonhada liberdade de dirigir. Porque você pode, você tem dentro de você todos os recursos que precisa para dirigir com confiança. Só precisa das técnicas certas, do mentor certo, do treino certo, da mentalidade certa. Combinado? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário para mim. Marque alguém que precisa disso, envie para alguém. E espero por você no próximo vídeo aqui do canal da Valéria Guiar. A gente se fala. Tchau, tchau.